Muito tem sido discutido a respeito do impeachment de Bolsonaro. Esse é um assunto que está na pauta e já faz mais de semana que o assunto impeachment é discutido aqui na internet, no YouTube, nos grandes programas de televisão. É um assunto que está cada vez mais no cotidiano popular, o que para Bolsonaro é péssimo, porque quanto mais o impeachment é discutido, mais pessoas começam a ser convencidas que o melhor caminho de fato é o impeachment. Nenhum presidente gosta que a sociedade fique discutindo a sua saída, como está acontecendo agora. Mas para nós sabermos se vai ter ou se não vai ter o impeachment, é importante nós analisarmos duas variáveis. E eu vou falar quais são elas depois, claro, que você deixar o seu like, clique no botão de gostei, deixa essa força aqui pro canal, 500 likes em menos de uma hora é sempre a nossa meta. Nosso canal cresceu muito bem agora no mês de janeiro e tudo isso foi graças a você, então muito obrigado e clique já no botão de gostei. A primeira variável não é nenhuma condição para acontecer o impeachment, mas é mais um ponto de referência. Vocês conhecem o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, ele é um mago da política, ele nunca dá ponto sem nó. Eu acredito que o Baleia Rossi vai ser derrotado na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, justamente porque o Kassab, que é uma pessoa muito influente no PSD, está apoiando o Arthur Lira. Então, como eu falei, o Kassab ele sempre aponta o caminho que a política vai acabar tomando. E nesse caso, Kassab ainda não se posicionou com relação ao impeachment. E mesmo quando Kassab se posicionar ou a favor ou contra o impeachment, nós temos que entender as entrelinhas do que o Kassab disse. Até o momento eu não vi nenhum tipo de pronunciamento dele com relação a esse assunto. Mas assim que ele fizer, eu venho aqui e falo para vocês, então ativem as notificações, mas é muito importante nós vermos as movimentações de Gilberto Kassab. Outra variável, e essa sim é uma variável mais condicional ao impeachment, é a posicionamento do vice-presidente, no caso o Hamilton Mourão. E o Hamilton Mourão, ele está muito parecido no seu comportamento, essa relação Mourão e Bolsonaro, muito parecido com o que aconteceu entre Dilma e Michel Temer. O Thales Faria escreveu para o UOL um texto muito interessante falando sobre essa relação. Foi um texto que ele fez ontem. Eu fiz um vídeo falando sobre isso também ontem, mas aí um outro assunto mais importante veio e eu tive que cancelar o upload dele. Então eu reformulei para hoje porque novas informações acabaram vindo a respeito da mobilização do Hamilton Mourão. Olhem só essa informação do Diego Amorim, isso aqui é do Antagonista, exclusivo. Assessor de Mourão procura Congresso, é bom estarmos preparados. E vejam também esse vídeo do Kim Kataguiri falando sobre o Mourão. É super importante, vejam. Um presidente, é sobre substituir o governo, é sobre criar um novo governo, ou seja, só existe impeachment quando o vice-presidente já formou um novo governo e uma nova esplanada dos ministérios, coisa que Hamilton Mourão sinaliza que está disposto a fazer. E sempre que se fala em impeachment, falam sobre crise institucional e sobre a instabilidade que se traz ao país. O que ele sinaliza como? Ele sinaliza como? Enviando interlocutores para dialogar no Congresso Nacional, como eu disse. Agora... Perceberam o que o Kim Kataguiri falou? O que o Kim falou é basicamente uma mobilização do general Hamilton Mourão para caso haja algum tipo de mobilização favorável ao impeachment. E nas palavras do Kim Kataguiri, o Mourão já está quase se mobilizando para assumir a presidência da República. Se o Kim Kataguiri falou isso só para dar uma cutucada no Bolsonaro, se isso é verdade, se isso é mentira, nós temos agora mais fogo nesse parquinho. E o Hamilton Mourão, sabendo que haveria todo esse burburinho, ele já agora, no começo da tarde, desmentiu qualquer conversa. Mourão nega conversa de assessor sobre impeachment. A lealdade é uma virtude que não se negocia. O vice-presidente Hamilton Mourão divulgou uma nota em que repudia a matéria "Assessor de Mourão procura Congresso, é bom estarmos preparados", publicados pelo Antagonista mais cedo. Ele diz que ninguém de sua equipe tem ou terá este tipo de comportamento. Se assim agir, será considerado desleal. Agora, o que nós temos que lembrar, pessoal, é que o governo Bolsonaro ele adora fazer uma guerra híbrida, adora uma guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Guerra híbrida é você divulgar informações não oficiais em veículos não tradicionais. Então essa informação do Mourão não foi uma informação divulgada na Folha de São Paulo, foi no Antagonista, que é, podemos dizer assim, uma mídia paralela.
E o antagonista ele já foi muito usado pelo próprio Gustavo Bebiano, falecido, no começo do governo Bolsonaro, para praticar essa guerra híbrida. Então vazava uma informação de um assessor, de um tio, de uma filha, de uma prima, do cachorro, do gato, do papagaio, do vizinho que ouviu a conversa, vazou para o antagonista. O antagonista soltava essa informação e depois outros veículos de comunicação repercutiam isso e Bolsonaro vinha falando que era fake news na imprensa. Ele fez isso muitas vezes. Agora nós podemos ter duas situações. A primeira situação é: o governo Bolsonaro soltou essa informação para o antagonista para depois desmentir, como Mourão fez, quebrando toda a narrativa da imprensa e principalmente a credibilidade da imprensa. Porém, há um outro ponto aqui. O Mourão ele já soltou essa nota ou vazou essa informação para sinalizar para a população que ele está pronto para tirar Bolsonaro caso seja necessário um processo de impeachment. É claro que ele iria desmentir depois. Então nós temos essas duas versões. A primeira delas é justamente essa do guerra híbrida para desestabilizar a imprensa, tirar o foco. Ou nós temos a segunda opção, que é o Mourão de fato dando uma letra para a população, para o país de um modo geral. Nós não sabemos, eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários qual é a sua percepção. Porém, o Thales Faria ontem escreveu um texto no UOL que foi muito interessante. Ele falou o seguinte, que a relação Mourão e Bolsonaro está muito parecida com a relação Dilma-Temer. Porque nós sabemos que o Michel Temer, ele disse, eu não fiz nada, eu não articulei nada. O Eduardo Cunha tem uma outra versão. O Eduardo Cunha, que vai lançar um livro agora, disse que o Michel Temer articulou ativamente a saída de Dilma Rousseff. Vamos ver o que a história vai mostrar para saber quem está falando a verdade, Temer ou Cunha. Não sei, enfim, é difícil nós acreditarmos na palavra de algum dos dois, mas enfim. No impeachment, nós temos que lembrar que o momento cabal para a saída de Dilma Rousseff foi aquela carta do Temer dizendo que ele era um vice decorativo. Vocês lembram disso? Eu sou um vice decorativo, nós não tomamos partido nas decisões importantes, coisas do tipo. E vocês querem um vice mais decorativo do que o Mourão? E o Mourão recentemente reclamou de algo do tipo. O Mourão, ele e Bolsonaro não se bicam muito, desde o início do governo. Mourão, logo nas primeiras semanas, no primeiro mês, começou a ter destaque, porque diferente de Bolsonaro, ele era simpático com a imprensa, era meio bonachão, falava aquilo que a imprensa gostava de ouvir e as pessoas acreditavam que o Mourão era mais ponderado do que Bolsonaro. E no começo do governo, até nós defendíamos essa tese aqui também, acreditávamos que isso poderia acontecer, haveria uma espécie de triunvirato para comandar Bolsonaro. Paulo Guedes, Mourão e o Sérgio Moro. Mas não foi isso que aconteceu. Bolsonaro deu um pé na bunda do general Santos Cruz, demitiu o Gustavo Bebiano e ele assumiu o controle do governo. E o Mourão ficou quietinho depois daquele pedido de impeachment protocolado pelo Marco Feliciano, a pedido de Bolsonaro, contra o general Mourão. Claro que não virou nada, mas foi um pedido de impeachment simbólico. Depois daquele dia o Mourão acabou sumindo. Mas o Bolsonaro não sabe onde colocar o Mourão. Ele tentou colocar ele em questões da Amazônia, não deu muito certo. O Mourão está desocupado. E o Carluccio ficou buzinando na orelha do pai. Porque o Carluccio, no começo do governo Bolsonaro, antes do Bolsonaro tomar posse, é muito importante lembrar disso, dizia que haviam aliados, que havia aliados que queriam matar o pai dele, queriam matar Bolsonaro e na época todo mundo cogitou que pudesse ser o próprio Hamilton Mourão. Uma situação bastante estranha. Mas nós podemos perceber que a relação de Bolsonaro e Mourão nunca foi boa, tanto que o próprio Bolsonaro já cogita um outro nome para 2022. Mourão não foi a primeira opção de Bolsonaro, era o Magno Malta, o pastor do Piu Piu, né? Depois o Magno Malta quis disputar o Senado, perdeu, foi a Janaína, também não deu certo, veio o Príncipe e na última opção, aos 47 do segundo tempo, foi o Mourão. Não tem tu, vai tu mesmo, vai o Mourão. Então Bolsonaro nunca morreu de amores pelo general Hamilton Mourão. E essa é uma situação agora que o Mourão começa a dar a letra em um eventual processo de impeachment. Se de fato a movimentação do Mourão nos bastidores for, como o Kim Kataguiri está dizendo, o impeachment de Bolsonaro pode sim sair. E pode sair muito. Tanto que o Bolsonaro está desesperado, pessoal. Aquele caso do leite condensado pegou mal. E ele ter reagido daquela forma ignorante, xingando, falando para enfiar a lata de leite condensado, sabe-se lá onde, repercutiu bem entre os seus aliados no WhatsApp. Tanto que ele voltou a falar sobre isso porque ele está desesperado.
E ele precisa ficar cevando o gado e ele, mais ainda, Bolsonaro precisa tirar a atenção do assunto do impeachment. Então ele vai ficar falando adoidados essas bobagens dele, falando que a pandemia foi inventada, falando do leite condensado, porque o impeachment está ficando cada vez mais real e a população já começou a se mobilizar. Mas o que você acha de toda essa história da Milton Mourão? É verdade? É mentira? É uma estratégia? Gostaria muito de ouvir a sua opinião, então já escreva aqui nos comentários, ouve não, no caso dele a sua opinião, então escreva aqui nos comentários o que você acha e também me siga no Twitter, @profileoficial.